quantos anos você ingeriu álcool pela primeira vez e tomou aquele primeiro grande porre? Quantos jovens começam a beber somente aos 18 anos, como manda a lei? Por que bebida e diversão parecem andar juntas entre os adolescentes se a lei é clara e proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores? O consumo precoce de álcool é um problema de saúde pública no país. Começa em média aos 13 anos entre os brasileiros e muitas vezes sob o consentimento e até o incentivo dos pais, que bebem também. Hoje a gente conversa sobre álcool e juventude com Jairo Werner, professor da UERJ e psiquiatra da infância e da adolescência. Jairo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Prazer é todo meu. Você tem 15 anos de experiência no tratamento e atenção aos jovens na questão das drogas e do álcool, que a gente até diferencia aqui como uma droga específica, né? O que a juventude traz de especial nessa relação com o álcool? Olha, eu acho que o grande problema, né, é que quanto mais cedo se inicia o consumo de álcool, mais risco se tem de termos problemas e, inclusive, dependência futura. Então, eu acho que realmente juventude e álcool não combina. Quer dizer, eu acho que essa é a grande singularidade dessa fase que nós precisamos de tomar realmente uma consciência grande, seja os pais, os próprios adolescentes. Então, para a gente entender como é que funciona isso, você está dizendo que quanto mais jovem o início desse consumo, mais grave, mais propensa a pessoa fica a ser um alcoólatra ou um viciado em drogas, enfim. Por quê? Clinicamente, como é que isso se explica na formação do indivíduo? Olha, eu acho que tem dois aspectos, né? Um é o aspecto físico e outro o aspecto psicológico, né? Você começa muito cedo, né, a aprender a beber, né? Quer dizer, então vai se criando também uma rede neuronal, que a gente chama de uma linguagem, em que o indivíduo começa a relacionar, né, diversão, sexo, qualquer tipo de euforia com o uso do álcool e, posteriormente, até de outras substâncias psicoativas. Então, existe também, quer dizer, não só do ponto de vista neurológico, mas do ponto de vista também psíquico, né, a pessoa achar que essa é a forma, né, melhor de se expressar. E, na verdade, nós sabemos que quem começa a beber antes dos 15 anos tem 4 vezes e meia mais chance de se tornar alcoolista, né, do que quem começa a beber depois dos 21 anos. Bom, então, voltando ali para o início do programa, quando eu citei que os pais muitas vezes oferecem essa bebida, a gente fez também um trabalho aqui para o programa Sala de Convidados, uma matéria, eu fui conversar com alguns alcoólatras e um deles cita que ele com 9 anos já começou a receber copinhos de pinga, melzinho no dedo, a mãe mostrava, olha que gostoso, enfim. Como é que fica a influência dos pais e até essa percepção de que a bebida é algo muito social e muito engraçado também ver uma criança tonta, enfim. Como é que começa isso com a importância? Realmente havia muito essa cultura de molhar a chupetinha, né, numa bebida e isso vai realmente criando. Inclusive, alguns remédios para abrir o apetite continham álcool. E essa é a causa de muitos terem realmente iniciado muito precocemente a ingestão de álcool. Então, eu acho que é uma cultura completamente inadequada, chegaria a dizer que irresponsável, né? Porque você vai criando essa linguagem e você aprende melhor uma linguagem em casa, né? Com seu pai, com a sua mãe. Claro que a propaganda, o grupo depois vai ser também um caminho, né, de aprendizagem. Mas, sem dúvida, quem começa a aprender em casa aprende mais rápido e talvez fique mais vulnerável às influências mais amplas, sociais e da própria mídia. E tem diferença de classe social aí, não? Não, eu acho que o álcool, como as outras drogas, são muito democráticos, né? Eles acabam atingindo todas as classes sociais. O que é novo, talvez, ou que é mais recente, é o gênero, né, feminino começa também mais precocemente a usar o álcool com mais liberdade e nós temos visto, né, que hoje quase também não há mais diferença de gênero
em termos do início do uso do álcool. E qual é a explicação para isso? Eu acho que é realmente a inserção maior da mulher, né, naquelas atividades, naqueles hábitos que eram mais próprios da cultura masculina, né? Eu acho que não existe mais tanta separação e eu acho que inclui isso também o uso da bebida alcoólica. Bom, a gente vive num país em que a cultura nacional está totalmente misturada com álcool, embebecida no álcool, vamos dizer assim, né? Como é que se corta, então, esse ciclo vicioso, literalmente falando, né, de que a bebida vem de geração para geração, começa cedo dentro de casa, ou então numa festinha de criança, de pré-adolescente, você já tem ali o energizante junto com a bebida, enfim. Como é que se quebra esse vício, esse ciclo, né? Isso cabe ao Estado fazendo campanhas ou a família precisa se educar? Olha, obviamente que é um conjunto de ações, né? Nenhuma ação isolada vai mudar uma cultura. A gente já viu isso com o aleitamento materno, né? Várias ações foram feitas, desde a regulamentação da propaganda, a apresentação de pessoas, celebridades amamentando, né? Então, eu acho que a proibição de se oferecer leites artificiais, né? Enfim, eu acho que é um conjunto de ações. E aqui o que a gente vê é exatamente o contrário. São celebridades usando álcool, né? Quer dizer, é esse aspecto da família. Às vezes até a mesma celebridade que vendeu a ideia do leite materno está na propaganda de cerveja. Pode acontecer, imagina, né? E eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Principalmente para os mais jovens, que são mais vulneráveis a esses estereótipos, né? De sucesso, de masculinidade ou de sexualidade, né? Muita propaganda liga, né? Relaciona a bebida alcoólica à sexualidade, quando a gente sabe que um dos maiores problemas da sexualidade é o uso do álcool, quer dizer, extremamente perversa essa relação, né? Mas não é o que a gente vê na mídia. Então, eu acho que é um conjunto de ações e a conscientização que, apesar do álcool ser uma bebida, ser uma droga lícita, né? Não é uma droga boa, né? No sentido de que não é porque é lícita que pode ser usada e deve ser relacionada, critério, né? Ao bem-estar e só a coisas positivas. Ao contrário, nós precisamos de mostrar que ela é extremamente perigosa. Por ser lícita, ela é usada por mais de 60%, ao contrário de todas as outras drogas, que é usada por 5%, imagina. Então, nós temos o álcool ainda muito banalizado, né? O pessoal pensa que problema com álcool é só aquele alcoolista que já está no fim de linha, né? Cheio de problemas, que é o problema, que é a questão. Mas, na verdade, nós começamos essa trajetória justamente na adolescência. É ali que se formam os hábitos de vida, né? E esse é um dos piores, né? Como você começar a vida dando um tiro no pé, né? Você está falando do fato do álcool ser uma droga lícita, e a gente falou também um pouquinho do incentivo a esse consumo através das celebridades, enfim. Falando em legislação e publicidade, o álcool hoje está relacionado a lindas mulheres, né? Alegria, celebridades geralmente relacionadas ao carnaval, ao samba, momentos felizes. Onde é que a gente está falhando aí nessa legislação ou em que momento a gente não está cumprindo uma legislação que já existe? Na verdade, nós temos já uma série de legislações que não são cumpridas, inclusive a nível de vários estados, de não ter estabelecimentos que vendam álcool perto das escolas. Tem o próprio ECA, né, no artigo 81, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Isso já existe há muito tempo e é correto. O que não temos ainda é uma regulamentação adequada a nível da publicidade. Quer dizer, como já foi banida a propaganda, por exemplo, do tabaco, né? Nós não temos mais um uso, né, dessa linguagem do sucesso, ao sucesso, com isso, com aquilo, né? Mas continuamos com o álcool nessa dimensão muito de relacionar com coisas positivas. E é interessante que o consumo do álcool muitas vezes está relacionado ao consumo do tabaco também, né? Muitos adolescentes começam a fumar bebendo. Exatamente. O primeiro vem o álcool, depois o tabaco,
depois as drogas ilícitas, né? Mas realmente o álcool e o tabaco são os mais precoces. Né? E isso está comprovadamente relacionado a chegar-se a outras drogas? Começa no álcool? Certamente. Quer dizer, quando você trabalha com pessoas que já são dependentes de álcool e outras drogas, quando você faz a retrospectiva, normalmente houve um início, né, com o uso do álcool. Isso realmente acontece, né? O álcool ele abre assim uma perspectiva, inclusive, de perda de censura, né? Então a gente também tem o álcool ligado à questão da falta de proteção a nível de sexualidade, né? E a perda da censura para o uso também de outras drogas. E até a exposição à violência, né? Os adolescentes muitas vezes utilizam o álcool para colocar uma energia maior para fora e se envolvem em questões violentas. Isso também está bem relacionado? Sim, nós sabemos que principalmente as vítimas, quando você vai no ML, grande parte das vítimas de violência, inclusive, são pessoas que estão com um nível de alcoolemia, né, alto no organismo. Então, o álcool ele tanto gera vítimas quanto agressores. Jairo, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, eu quero falar com você sobre qual é o limite aí entre o consumo social e um adolescente se perceber alcoólatra. Uhum. A gente faz um rápido intervalo, como eu já disse, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre álcool e juventude. No estúdio com a gente, Jairo Werner, professor da UERJ e psiquiatra da infância e da adolescência. Jairo, fechamos o bloco anterior falando sobre essa linha tênue entre o consumo por motivos sociais e o adolescente que se torna alcoolista. Como é que se percebe essa linha tênue e quem é que vai dizer que se passou do ponto? Olha, não existe uma linha, né? Isso é um degradê, né? Que vai do rosa para o vermelho e a gente não sabe exatamente quando uma coisa se torna realmente um abuso e uma dependência. Na verdade, não existe uso seguro em nenhuma quantidade do álcool, né? Quer dizer, mesmo que a pessoa use controladamente, com o tempo isso pode, se houver algum outro fator, ela já está acostumada a beber e pode aumentar, né? Quando tem uma perda, quando tem um tipo de programação, né, de inserção na diversão. Então, nós não temos uma linha segura, né? Principalmente na adolescência, quer dizer, não existe consumo que seja adequado. Então, nós precisamos de evitar isso. Para um indivíduo se tornar alcoolista, às vezes demora. Então, nós temos o álcool normalmente é a primeira droga utilizada e a última que a pessoa vai se sentir dependente. Né? Então, demora, isso, né? Ao contrário de outras drogas, que a dependência é mais rápida. Então, a pessoa não se dá conta de que aquilo é um processo lento e gradual. E o fato de ser lícito talvez também promova essa tranquilidade com relação ao álcool. Sem né? dúvida, porque quando você usa uma droga ilícita, você tem sempre uma culpa, você tem sempre um certo receio, você não usa em qualquer situação. Então, o álcool não, o álcool já é até, como você falou, às vezes até valorizado, né? Cultuado, né? Que você tem uma representação social, exatamente, né? tem um significado, porque na verdade a droga não é só a química, é o significado que ela tem, né? Então, agora, antes de se tornar alcoolista, você já deve sentir os sinais do abuso. Talvez isso seja mais fácil as pessoas perceberem. O que é o abuso? É quando qualquer consumo, em qualquer frequência ou qualquer quantidade, já gera algum problema. Ou seja, se a pessoa bebeu e ficou agressiva, se ela brigou com os colegas, né? Ou se ela não lembra o que aconteceu, né? Inclusive a nível de sexualidade, ou isso trouxe problema familiar, ou ela bateu com o carro, né? Nós temos jovens... Pouco importa a regularidade, é isso? Exatamente. Importa-se qual é o resultado desse comportamento. Exatamente. Qualquer problema com o uso já é considerado abuso. Agora, a dependência, aí já existe dois fenômenos, que é o da tolerância e da abstinência.
Então já é um momento que é quando, mesmo o indivíduo querendo parar, ele já não tem mais aquele controle, aquela autonomia, aquele autocontrole, porque ele já sente problemas de parar, quer dizer, ele não consegue colocar em ação o que ele quer. Isso já é um problema de dependência, né? Mesmo quando ele reconhece, que demora a reconhecer, é muito difícil um adolescente querer buscar ajuda, né? É muito difícil ele reconhecer, principalmente aquele que se acha forte, né, tolerante. Tem a ver com virilidade também. O álcool muitas vezes está relacionado à virilidade do menino, né? Claro. E o pior é que ele precisa beber para ficar descontraído, né, para chegar, né, na parceira. É interessante até se notar que na publicidade da cerveja, por exemplo, geralmente é um grupo de meninos, de rapazes e uma menina Olhando linda, e eles bebendo para tomarem, para que haja coragem para se chegar até essa mulher. Tem um agora que é um cara com duas meninas, daqui a pouco a latinha lá solta assim um jato de espuma branca. Quer dizer, realmente é muito sutil e agora é perverso, porque eu já tive vários casos de jovens achando que tem problemas sexuais porque ele bebe, quando vai ter a relação, pode comprometer essa relação, né? Dependendo da quantidade e da sensibilidade. E ele começa a achar que o problema é dele, aí ele bebe mais ainda. Quer dizer, então aí cria um círculo vicioso muito perigoso, uma relação de álcool com sexo que não pode existir. Trazendo aqui o psiquiatra, a consulta do psiquiatra, como é que você percebe o grande desafio quando se fala de álcool e juventude? Você disse que o jovem começa a se perceber dificilmente, mas quando ele se percebe alcoolista, ele já está com alguns problemas. Que problemas são esses de cara, assim? Olha, eu acho que, como eu falei, ele tem dificuldade de aceitar, né? Mas eu acho que, normalmente, quando há problemas de perdas, né? De acidentes, de problemas de relacionamento familiar, quer dizer, então eu acho que quando existe, né, essas situações, ele começa a perceber que o álcool está sendo um fator negativo na vida dele, né? Então eu acho que, mas mesmo assim existem alguns mecanismos, né, de minimizar, de negar o problema, né, de dizer que não, só estou tomando um pouquinho, né? Todo mundo bebe. Sempre subestima a quantidade, né? E mesmo às vezes, quando ele sabe, ele quer, ele não consegue dar seguimento a um tratamento. Então, a adesão do jovem ao tratamento, né, é também um outro problema, né? E quando isso está relacionado a alterações de humor, né, tanto o álcool pode gerar alterações de humor, como as alterações de humor pode facilitar, né, a manutenção de um hábito de beber. Né? Quer dizer, se com a bebida eu fico menos deprimido, se eu fico menos... Mais corajoso, audacioso. Eu também vem como um certo remédio, né? É também um fator de risco. Então, o álcool ele causa também alterações de humor, ele também impede, às vezes, a pessoa de ter consciência que já tem uma alteração de humor e precisa buscar um auxílio, né? Camufla uma série de coisas, a timidez, camufla as dificuldades sociais, e o indivíduo aí não cria estrutura para continuar a sua vida, principalmente na vida adulta, então ele vai ficando com esses buracos em termos de personalidade, além dos problemas específicos, né, físicos, os problemas. A doença alcoólica não é só o alcoolismo, né? Ela tem várias repercussões, né, hepáticas, pâncreas, estômago, quer dizer, físicas, né? Então, eu acho que isso é uma condição hormonal que o adolescente tem que saber, quer dizer, porque os hábitos, repito, começam a se constituir durante a adolescência e muitos deles vão acompanhar o adolescente. Quantos dizem assim, a única coisa que eu me arrependo é de ter começado a beber, de ter começado a fumar. Agora, papel da família aí, Jairo. Vamos colocar dois tipos de família, né? Um que já traz, uma família que já leva na sua carga genética essa possibilidade aí de se tornar alcoolista, e a outra família que não, e que tem ali um suporte. Então, primeiramente, vamos falar dessa primeira possibilidade aí.
a família que já tem uma genética, passando de geração para geração, esse hábito de se beber. Como é que se encaminha eu acho que, eu não sei se é uma dessa? questão genética, alguns estudos acham, outros não acham, mas sem dúvida que é uma questão familiar, transgeracional, que passa de geração em geração. Que né? seja cultural, de repente. Exatamente, mas mas realmente é uma linguagem familiar. Quem tem alcoolista na família tem um risco muito maior de se tornar alcoolista. E a possibilidade muito menor de se perceber alcoolista, né? Porque aquilo faz parte ali da cultura familiar. Então, quando se tem alguém alcoolista na família, é bem provável, né, que algum daqueles descendentes também venham a ter. Então, a gente tem que avisar logo, olha, se é um risco para todo mundo, é mais ainda para pessoas que já têm isso na família. Então, a gente orienta muito nesse sentido, né, que, olha, não dá para brincar com isso. Né? Então, a gente não tem ainda uma etiologia do alcoolismo, né, mas nós sabemos que tem fatores que ajudam, protegem, fatores que são de risco maior. Eu recebi um levantamento de 5 anos atrás, um pouquinho defasado, mas que dizia que dos jovens entre 13 e 17 anos chegava a 48% consumo de álcool e que dentro desse percentual, 7% já eram considerados alcoolistas. Quer dizer, é um número bem alto, né, para uma faixa etária tão baixa. Exatamente. Para ter uma ideia, quando você faz a história dos alcoolistas, 70% começou a beber antes dos 20 anos. Então você 70%? Então você imagina que realmente beber antes dos 20 anos é um fator muito perigoso. Não existe um bebê seguro em qualquer idade, mas quando está se formando essas redes neuronais, quando você está criando também seu estilo de vida, você está aprendendo a beber e fazer parte da sua vida, né, da sua sexualidade, da sua diversão, realmente você depois não tem aquele controle, né? Porque a bebida não se torna apenas um complemento de uma refeição, né? Ela se torna, a pessoa bebe para ir para uma festa, por exemplo, já bebe antes. O cão engarrafado, né? Como disse Vinícius de Moraes, ele vira o melhor amigo do homem engarrafado. E às vezes é a pior bebida, nem é pelo paladar, não é nem pelo prazer, né? É exatamente só pelo barato, pela onda ali, para chegar mais turbinado na festa, né? Então, voltando para aquela família que, de repente, não tem esse histórico familiar de relação com o álcool e até suas experiências no consultório, se você quiser trazer alguma história, como é que essa família deve lidar com esse jovem, levando-se em consideração que é uma fase que o adolescente realmente não tem a mínima paciência com familiares, dando ali lições de moral, enfim. Como se lida com essa fase, com a questão do álcool? Eu acho que, claro que os pais precisam ser apoiados, muitas vezes, por educadores, né, pela própria mídia, né, como você está fazendo aqui, para que eles se sintam fortalecidos para levar esse tipo de postura, né, diante dos filhos. Nós não precisamos ser amiguinhos dos filhos, né? Nós precisamos dialogar, ser amigos, mas tem alguns limites. Tem pais, por exemplo, que numa festa de 15 anos liberam o álcool. Né? Tem pais que acham os filhos machos porque tomaram o primeiro porre. Né? Quer dizer, então eu acho que essa cultura familiar não pode existir de forma alguma. Ao contrário, a gente tem que ter realmente limites muito precisos, temos que levar isso adiante, né? Quer dizer, não ficar com medo de alguma forma desagradar os filhos. Hoje os pais têm muito medo dos filhos, né? Antigamente os filhos tinham medo dos pais, valores, hoje né? os pais é que têm medo de desagradar o filho. Não, eu acho que certas coisas são essenciais, outras coisas a gente tem que ser mais flexível. Né? Então eu acho que é importante que eles se respaldem. Se o filho não estiver ouvindo, achando que é caretice ou tal, buscar ajuda, mediação, né? Quer dizer, muitos pais nos procuram exatamente para isso. Inclusive tem pais que falam assim, olha, você perguntou de histórias, né? Eu não tenho moral para falar, porque meu filho sabe que eu tenho problema com álcool, que eu bebo, etc. Né? Mas eu queria que alguém falasse para ele que isso não foi bom. Eu, por exemplo, nunca consegui sustentar a família, eu nunca consegui Virou um problema maior. Né? Dar a eles uma educação que eu gostaria, e hoje eu não tenho moral para falar para ele. Com base no exemplo. Exatamente. Né? Então, você vê, às vezes os pais vão precisar de outros mediadores
para poder fazer essa interlocução com os filhos. É né? buscar ajuda. Jairo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Prazer é todo meu, estamos aí às ordens. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para comentários, você pode mandar um e-mail para canal@fiocruz.br. A gente se vê amanhã. Até lá!